os hormônios bioidênticos não será a solução para os seus problemas ou para os seus sintomas do climatério e menopausa. Por que eu trouxe esse tema no vídeo de hoje? Porque no meu último vídeo aí, onde eu falo dos 8 meses, né, que eu estou sem reposição hormonal, como é que eu estou me sentindo, né, tudo que aconteceu aí dentro desses 8 meses, e tem muitos comentários de mulheres, né, dizendo que usou os hormônios e não resolveu, que continuou com os sintomas, com os calorões, com insônia, com dores nas articulações. Mas, mulheres, vocês têm que entender que o nosso corpo, né, é uma máquina e a gente tem que olhar para o nosso corpo como um todo, né? Os hormônios bioidênticos, ele nos ajuda muito, né? Quando a gente começa ali com os calorões, né? Com os sintomas do climatério e da menopausa, né? Que todas nós que já estamos aí nessa fase, a gente sente, né? Eu no início eu comecei a utilizar os hormônios bioidênticos, me senti muito bem, tá? Comecei com a progesterona, depois fui pro estradiol, logo depois fui para testosterona, porque eu gosto logo de testar as coisas, né? Mas depois de um tempo, não tava mais com aquele resultado logo do início, né? Mas por quê? Porque o meu corpo estava precisando de suplementação de vitaminas, né? Então eu achei que todos os meus problemas iam ser resolvidos somente com os hormônios bioidênticos. E não foi bem assim. Então vamos olhar para o nosso corpo como um todo. Nós temos que investigar a nossa tireoide, porque muitas mulheres têm hipotireoidismo e não sabem, então tem sintomas de desânimo, prostração, depressão, ansiedade. Todos esses sintomas aí pode estar relacionado ao hipotireoidismo. E muitas mulheres não sabem disso. Aí quer já partir para os hormônios bioidênticos, sem primeiro fazer um exame de T3, T4, TSH, para ver como é que está os níveis da tireoide, né? Então, a gente tem que investigar essa questão da tireoide. A gente tem que investigar a questão de como que está o nosso corpo em relação às vitaminas. Como é que está a minha B12? Como é que está a minha D3? Né? Porque deficiência de B12 causa inúmeros sintomas. Falta de memória, desânimo, sem vontade de viver, tudo isso também faz parte da deficiência de B12. Visão turva, né? Memória de longo prazo fica, memória de curto prazo também fica ruim, libido vai embora, né? A vitamina D também é muito importante para que a gente tenha aquela vontade de viver, o hormônio da felicidade, sabe? Que dá um up na nossa vida. Entende? Então, antes da gente partir para os hormônios bioidênticos, nós precisamos olhar para nosso corpo como um todo. Eu super indico os hormônios bioidênticos para quem já está no climatério e na menopausa, super indico, mas vamos por etapas, vamos ver como é que está nossa tireoide, nossas vitaminas, vamos ver, observar nossa alimentação. Gente, o vício no açúcar e o consumo exagerado do glúten estão matando as pessoas. Consumo de leite exageradamente também. Então, vamos mudar a nossa alimentação, tirar o açúcar refinado, que não serve para nada no nosso corpo. Vamos tirar o glúten, que muitos nutricionistas aí dizem que o glúten não faz mal, mas faz mal sim, e muito. O glúten tá matando as pessoas. É o glúten, é o açúcar que aumenta o nosso risco de Alzheimer na nossa velhice, entendeu? É o açúcar e
todos os produtos industrializados que tá matando as pessoas com obesidade, e junto com a obesidade vem a pressão alta, vem a diabetes, tá? Vem as doenças autoimunes, vem uma série de doenças ruins, vem fibromialgia, vem reumatismo, entendeu? Então, tudo isso também por conta do que nós colocamos na nossa boca, gente. Aí, quando a gente entra no climatério menopausa, os sintomas são piores do que aquelas pessoas que andam na linha. Outra coisa também, o sedentarismo. Não adianta a gente utilizar os hormônios se nós somos sedentárias. Se a gente não pratica uma atividade física, não faz uma caminhada, não pratica musculação para que os nossos receptores hormonais sejam ativados. Como que vocês querem que os hormônios acabem com todos os sintomas? Não é assim, gente. A gente tem que olhar para o nosso corpo como um todo. Tem que olhar como um todo. Eu tenho 39 anos, já entrei no climatério, mas estou utilizando de suplementação de vitaminas, mudei a minha alimentação 80% a 90%, né? E estou praticando atividade física e fazendo as suplementações, fazendo jejum também, que é uma ótima estratégia para poder você desinflamar o corpo. Melhorei muito, gente, muito mesmo. Minha libido voltou, tô me sentindo disposta, vontade de viver, de realizar os meus projetos, os meus objetivos. A única coisa que eu estou sofrendo com esse climatério é a tensão pré-menstrual. Tá me matando de um jeito, gente, que, para vocês terem noção, eu já pensei até em fazer a cirurgia de retirada do útero. Porque eu falo, não, se eu tirar o meu útero, eu vou resolver esse problema. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, tô tomando um chá, né, que a minha mãe me indicou, que é hibisco, folha de louro, alfazema e cúrcuma. Tomo todos os dias para ver se diminui pelo menos a cólica, sabe? O que me mata é a cólica, gente. É muita dor que eu sinto e muitas vezes o remédio, o Buscopan composto não resolve. Entende? Então, se eu pudesse, eu já ia para os finalmente, mas eu paro e penso, né? E vou tentar buscar soluções de outras formas. Caso não resolva com esse chá, eu estou pensando em voltar a usar progesterona. Vou fazer aquele mesmo ciclo, eu vou fazer ciclo de 14 dias, ou vou fazer ciclo alternado, eu não sei, mas é uma probabilidade muito grande de eu voltar a usar a progesterona, porque quando eu estava usando a progesterona e o estradiol, regulou o ciclo menstrual, a intensidade, e eu parei de sentir cólicas, né? Então, tô pensando seriamente em voltar a utilizar a progesterona, de início de usar a progesterona. Então, meninas, vamos olhar para o nosso corpo como um todo. Meninas não, mulheres, né? Vamos olhar para o nosso corpo como um todo. Vamos buscar conhecimento. Conhecimento, gente, é poder. Não fiquem somente com o que o médico fala, né? Existem médicos aí excelentes, mas tem médicos que não sabem nem o que são bioidênticos e vocês ficam à mercê desses médicos. Então, vamos pesquisar sobre hormônios bioidênticos. Vamos pesquisar sobre suplementação de B12 e de vitamina D. Precisamos repor também magnésio, seja de malato, seja treonato, seja o magnésio que for, mas precisamos suplementar magnésio, tá? Suplementem vitamina C, vitamina A, essas principais vitaminas, tentem suplementar, tá? Não tenham medo de suplementar vitaminas, porque
a possibilidade de você se intoxicar, como as pessoas falam nos comentários aí, é mínima. Porque nossa alimentação é pobre em vitaminas e o que o nosso corpo precisa, tá? Que a sua vitamina B12 esteja aí acima de 1000, a sua vitamina D esteja acima de 100, não tenham medo disso, tá? Porque eu suplementei com a B12 e com a vitamina D e eu renasci das cinzas, tá? E muita gente também fala nos comentários que o Cronob é o cianocobalamina. Sim, gente, eu tomei o Mecobi e não resolveu nada, tá? Eu utilizei o Mecobi aí por 3 meses e o que subiu no meu exame de sangue não chegou nem ao valor de referência adequado. Então, só foi depois que eu tomei o Cronob que a minha vitamina B12 subiu acima de 1.500. Então, cada um, se você quer usar a metilcobalamina, faça o uso, né, do sublingual, ou em gotas, ou injetável, mas façam o uso da B12. Se você quiser tomar a cianocobalamina, que foi o que eu tomei, que é o Mecobi, vem em 2 ampolas na caixinha, na farmácia, você compra e toma intramuscular, que pra mim funcionou super, tá? Às vezes as pessoas ficam assim, ó, muito bitoladas. Ah, só pode isso, isso e isso. Não. Pode aquilo que faz bem pra cada um, né? E o Cronob pra mim fez muito bem. Tá certo, meninas? Então vamos olhar para o nosso corpo como um todo e não resumam a sua vida apenas aos hormônios bioidênticos, tá certo? Um beijo no seu coração, fica com Deus, fica na paz e tchau!